Beleza, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui com o nosso Lemon Data Chat. Hoje eu estou com o meu amigo Rafael Goulart. Rafa é um grande amigo de muito tempo já, né, Rafa? A gente já passou aí por... contando Dois 3 empresas, anos só que repetiu a última 2 vezes, né? A gente depois conta pra já. você Sim. essa história aí. Mas Rafa é um cara que trabalha comigo já há um bom tempo, é um grande amigo. A gente trabalha com BI já tem pelo menos o que? Eu acho que uns 10 anos 8 junto, anos. Rafa. Mais ou menos, né? 10 anos, isso. Apesar de ter se Isso. separado um pouquinho, mas a gente se conhece tem um bom tempo já. Parece uns 20, né? Ainda mais porque não tá mostrando, tá até mostrando seu cabelo, tá meio branco aí. É, eu tentei mostrar os cabelos brancos, né? Ai, cara. Mas é isso aí. Pessoal, antes de mais nada, eu vou mutar todo mundo aqui, só para poder ficar o pessoal da frente com o microfone, tá bom? Mas aí, caso vocês queiram falar alguma coisa, eu vou liberar um botão aqui de Raise Hand, que vocês podem clicar e vai aparecer a mãozinha para que você possa falar, opa, eu quero falar. Assim que você fizer isso aí, eu vou ver que você tem interesse em falar e eu vou liberar para você o microfone, beleza? Então vamos lá. Por que Outspace? Tava até falando com meu amigo Lucas e com a Vanessa mais cedo. O motivo de estar fazendo aqui no Outspace é para que a gente possa ter um pouco mais de interação, que a gente tenha esse contato, uma espécie de conferência. Até porque a gente tem essa dificuldade aí de pandemia e tá complicado a gente poder se ver ultimamente. E até a gente consegue ficar em casa, ter essa experiência, eu acho que é muito válido. Mesmo ser pandemia, eu acho que é bacana porque tem pessoa aqui do Canadá, de Brasília, de Porto Alegre. Então ter esse espaço onde a gente pode interagir, que a gente pode conversar, né? Vai estar gravado no YouTube também, quem não pôde participar ao vivo aqui pode ver depois. Eu acho que é bem interessante, tá legal? Meu nome é Felipe Vilela, eu sou o The Lemon Data Guy, eu tenho esse blog e essa iniciativa foi minha de fazer essas palestras, esses bate-papos, né? Acho que a gente já está indo pro 4º bate-papo, se eu não me engano, e eu pretendo fazer bastante bate-papo ainda, né? Tem bastante assunto interessante, tem pessoas muito boas para poder vir aqui ao palco conversar com a gente. E hoje a gente está com o nosso amigo Rafa. Rafa, ele tem um blog chamado Rafa Deravis. Para quem quer seguir ele tem um canal muito bacana no Instagram, onde ele fala sobre Deravis, dicas, livros e assim por diante, né, Rafa? Então, se quiser falar um pouquinho sobre você, explanar um pouquinho sobre o que você já fez, o que você está mexendo nesse mundo aí de Deravis, para o pessoal conhecer um pouquinho sobre você, é interessante. Acho que você tá mutado, cara. É, eu tô tentando me. Tava desmutar, aí você se desmutou e mutou novamente. Pera aí. Aí. Foi? Foi, agora foi. Beleza. Tava falando que você que tá me bloqueando aqui. Uhum. Mas, brincadeira. Bem, pessoal, como. Eu tenho que te chamar de Vilela ou. The Ah, me Modelo chama Guy? de Vilela, a gente é amigo, né, cara? Tá de boa. Então, Vilela. Como o Vilela disse, meu nome é Rafael. A gente tá junto nessa jornada aí, tem uns 10 anos trabalhando com BI, com Analytics. Eu tenho o meu blog pessoal. Rafa, você ficou mutado, cara. Cara, eu tô ficando mutado. Você tá apertando espaço? Se você apertar espaço, eu acho que você muta. Não tô Não? apertando nada. Acho que do nada ele tava mutando. Vou nem mexer no teclado aqui. Beleza. Então eu tenho meu Instagram, @RafaelDatavis, tenho o blog rafaeldatavis.com. Às vezes eu posto um conteúdo ou outro no YouTube também, então vocês conseguem me encontrar lá. E o Lucas já até me adicionou no LinkedIn também, então no LinkedIn a gente consegue conversar, tá? Bem, atualmente eu estou trabalhando na Data Mini, né, junto com o Vilela. Hoje eu estou atuando na parte de ETL e com visualização de dados utilizando a ferramenta do Power BI. Eu tenho especialização em MicroStrategy, eu acho que a maior caminhada nesse tempo foi utilizando MicroStrategy. Acabei me especializando também em Tableau, passei uns 3, 4 anos trabalhando com Tableau. Tive um pouco de conhecimento com ClickView,
Power BI eu já cheguei a ministrar curso nas primeiras versões, ainda 2016, ali 17, se eu não me engano. Teve uma evolução muito boa depois disso, então voltei a mexer agora. Tenho, né, especialização também alta, que já é uma ferramenta mais de self-service, ETL, machine learning, aí. Mas o meu foco hoje, DataVis, é voltado também com MicroStrategy e Tableau principalmente. São as duas ferramentas que eu tenho mais afinidade e paixão hoje no mercado de Analytics. Legal, e você está falando sobre MicroStrategy e Tableau, são acho que uma das maiores ferramentas que a gente tem hoje aí, que a gente consegue empregar um UI UX mais flexível até, muito mais o MicroStrategy do que o Tableau, mas as coisas que a gente consegue fazer com as duas ferramentas acaba que você consegue fazer portais mesmo com o MicroStrategy, né? Eu tenho projetos que eu fiz onde a gente consegue criar basicamente a experiência de um site normal, com as imagens, com interação, com tudo isso. E o que é bacana falar do Tableau é que ele foi desenvolvido a parte visual dele pela Pixar, né, Rafa? Você conhece bem isso aí, você pode até falar um pouquinho mais do que eu. Mas, cara, para você fazer uma coisa bonita, por exemplo, em MicroStrategy, né, você sair de uma coisa, de um dado tabular para alguns gráficos com as cores e um formato, né, interessante para o usuário, isso leva muito mais tempo do que com o Tableau. Tableau, né, Rafa, você clica no botão, já está com um gráfico bonito ali, com um formato bacana, você consegue fazer alguns ajustes para ficar ainda melhor, mas o padrão da ferramenta é muito legal, né? O que você tem a dizer sobre isso, cara? Porque para mim, ferramenta standard, assim, default, você criou, mais bonita, mais voltada mesmo para interface gráfica e para o usuário, a Tableau para mim não existe igual. Óbvio, a MicroStrategy depois pode melhorar, você estende tudo, mas de inicial é o Tableau. O que você acha, cara? Não, com certeza. Eu acho que assim, não desmerecendo outras ferramentas, óbvio, até porque a gente que é dessa área, vira e mexe a gente vai acabar mexendo com todas as ferramentas. Não adianta ser especialista, levantar a bandeira de uma, sendo que a gente vai ter que acabar caindo no projeto com outras ferramentas. Mas, como você mesmo disse, as duas ferramentas, para mim, é que tem o maior potencial de desenvolvimento, tanto por parte de um desenvolvedor, um profissional de TI, né, um analista de BI, um engenheiro de dados, tanto quanto a parte de um analista de negócio, né, o usuário final que vai conseguir utilizar essas ferramentas para manipular os dados, né? E as duas, elas têm uma proposta um pouco diferente, na minha opinião, né? Que nem o MicroStrategy, quando você comenta do portal que cria, cara, com mobile, né? Com a feature mobile do MicroStrategy, você conseguir fazer aplicativos de venda, gerar muita transação, interação com o usuário, é bem bacana. O Tableau já é mais voltado para aquela parte assim, eu preciso criar uma coisa rápida, eu preciso ter algo intuitivo, algo bonito, então eu já vou aqui e gero dentro do Tableau. O que você comentou da Pixar, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas um dos cofundadores, que eu escutei da Tableau, tá? Nunca cheguei a fundo nisso. Um dos cofundadores da Tableau, ele era da Pixar. Então a Tableau, vocês podem perceber que ela tem, de todas as ferramentas, para mim ela que tem mais apelo visual, tanto com tratativa de cor, o tipo de gráfico que ela gera, como ela gera o gráfico, né? Até uma curiosidade, assim que você cria um gráfico, a primeira cor que aparece é um azul, a cor secundária, se eu não me engano, é um laranja, um tom de laranja. Eles falam que aquilo são as primeiras cores que qualquer daltônico consegue diferenciar com aquilo ali. Então já é uma coisa bem interessante, que eles são preocupados realmente com essa tratativa de cor, gráfico, onde possa ter uma maior inclusão de qualquer tipo de pessoa. Então eles têm mais apelo visual e mais também para você chegar em certos visuais, você tem um pouco mais de trabalho do que você não tem no MicroStrategy. Então, por isso que eu falo que a proposta das duas são um pouco mais diferentes, mas são as duas que mais abrangem essa facilidade de ter um X, um UI legal, mais agradável. E Rafa, eu acho assim, depois que Tableau veio com essa proposta visual bem interessante, né, que você falou já, das cores, da forma que são dispostas,
eu achei que as outras ferramentas correram atrás também. O BI tradicional, ele era baseado em tabelas, né? A gente veio de ondas, né? O Michael Saylor, no livro dele, fala sobre as ondas, e a onda que ele falava, uma das penúltimas que a gente teve aí, é a onda do mobile. Então, no começo era a tabela. Você mostrava uma coluna com uma linha, botava uns dados ali e acabou. Você não tinha muita coisa para poder mostrar. E isso foi evoluindo muito. E a Tableau lá em 2004, mais ou menos, né, há bastante tempo atrás, quando foi criada, ela veio com uma proposta muito interessante de visual, e eu acho que isso levou as outras ferramentas a correrem atrás. Então a gente vê hoje MicroStrategy com um bom visual para o dossiê, o Power BI também com um bom visual para os relatórios que está fazendo, o Science também é muito bonito quando você começa a fazer. Então assim, eu achei legal do Tableau que ela impulsionou, mostrou, cara, tem como fazer uma coisa muito bela aqui com seus relatórios, com seus dashboards. Eu achei legal, porque ela fez com que as outras, deram um estalo assim, vamos focar também agora em UI UX, né? E Não, com certeza, né? Eu acho que a gente teve uma... Junto com isso, a gente... Rafa, um pouquinho mais perto do microfone, por favor, cara. Oi, tá melhor? Legal, ficou melhor. Eu acho que eu não tava no megafone não, eu acho. Vamos ficar segurando aqui. Eu acho que com a vinda da Tableau, com esse tipo de ferramental, e juntou com a cultura dentro das organizações, das corporações, que alteraram um pouco o modelo de ver os dados, né? Antigamente tinha muita cultura, ainda tem hoje esses requisitos, mas de ver dados operacionais, né? Então a gente sempre tinha aquelas tabelonas, ou então até gráficos com diversas N categorias, onde complicava um pouco. E hoje, com a velocidade que a informação corre, com a necessidade que as pessoas têm de tomar decisões mais rápidas, veio ferramentas como o Tableau e as outras ferramentas tiveram que correr atrás em conseguir entregar essas informações de um jeito mais intuitivo, mais rápido para qualquer tipo de usuário, né? Que não é também, você não tem que ser técnico para ler, você não tem que ser especialista em alguma coisa para ler. Hoje a gente, né, nessa crise que a gente está vivendo aqui do Covid, todo dia se você ligar a televisão, você vai se deparar com gráfico, informações, dados, gráficos, informações, dados. Então a gente acaba atingindo maior massa de tipos de pessoas que vão precisar disso. Então essas ferramentas, elas têm que correr atrás, elas têm que melhorar a performance, a forma de desenvolvimento, a forma de apresentação dos dados, porque cada vez mais as pessoas precisam disso, né, de velocidade na entrega de um dado, na leitura de um dado. Sim. Rafa, existe UI UX ruim, cara? Você fala assim, cara, isso aqui tá terrível, isso aqui não tem condições. Existe? Tem como eu julgar uma interface em ruim? Então, eu não sou designer, acho que assim, quem conseguiria dizer melhor isso, se existe uma lógica, né, possamos assim dizer, de o que é ruim e o que é bom. Existe, assim como a Cole, não sei como que ela chama o nome dela, mas do livro do Storytelling fala, existe um autoprocessamento da nossa cabeça para poder interpretar alguma coisa, né? Que se a gente tem que utilizar isso, se a pessoa tem que utilizar um grande processamento, ficar pensando, tendo que entender aquilo ali, procurando a informação no mundaréu de cores, no mundaréu de imagens, no mundaréu de gráficos, eu acredito que você tenha um UI, um UX aí um pouquinho ruim. Se o usuário consegue bater o olho e enxergar a informação, entender a proposta daquele painel, daquele gráfico em si ou do infográfico, você já tem o UI, o UX aí bem melhor, né? Então eu acho que eu não posso dizer que existe um padrão. Quando utiliza vermelho é ruim, quando utiliza amarelo é bom. Mas assim, eu acho que varia muito do poder de tanto que a pessoa vai ter que pensar, possamos assim dizer, para entender aquela informação. Né?
você tem que ser claro, transparente no que você quer transmitir, você tem que ser direto. Se você demora para aquilo ali, é igual pegar um aplicativo que tem um UI aí ruim, é aquele que você tem que ficar clicando em 1000 menus, 1000 links para poder chegar aonde você quer, né? Aplicativo bom é aquele que você tem ali de fácil acesso às informações, às funcionalidades do aplicativo. Eu acredito que eu posso fazer esse comparativo com o painel também, tá? A forma que a informação é entregue para o usuário consegue definir se você tem um painel bom ou um painel ruim. E assim, Rafa, uma das coisas que eu acho que falta muito para quem faz a interface e a experiência do usuário é entender o usuário. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer um brinquedo para meu filho, que tem 2 anos e meio, cara, eu vou ter que fazer um desenho, um brinquedo fácil, sem muito botão ou com som. Tem que ser colorido, tem que ser bastante colorido na verdade, tem que ter um formato que não vai encaixar na boca dele para ele engolir. Já quando eu falo de uma criança de 5, 6 anos, já é um pouco diferente, né? Ela está interessada em outro tipo de brinquedo. Talvez com menos barulho, com mais ação, que movimente ela, uma bicicleta, uma coisa um pouco mais assim. E eu acho que muitas vezes a gente tem pessoas que sentam, acham que UI UX tem que ser, eu fiz para um cliente e deu certo para esse cara, e ele quase que pega aquela caixinha e replica para outros clientes também. Eu vejo muito isso acontecer, né? Porque assim, não quer dizer que para um cliente uma interface com uma navegação, umas cores que você utilizou, uns gráficos que você utilizou, faça sentido para outra pessoa. Às vezes a gente está falando sobre pessoas que são estatísticas, elas vão querer ver uns gráficos mais, um boxplot, um gráfico de radar, que para elas fazem sentido, mas a gente rotula muito as nossas conquistas como isso deu certo, isso deu errado, nunca mais faço isso, isso aqui eu faço sempre. E acaba que isso deixa você muito travado. O que você acha disso? Porque para mim falta muito esse feeling, esse entendimento de quem que é o teu usuário, para saber, cara, esse usuário realmente vai entender isso aqui, porque ele tem isso, tem um PhD em tal coisa, é um cara mais velho, então assim, você acha que hoje falta das pessoas irem um pouco mais a fundo e estudar o tipo de usuário que vai estar usando, mais especificamente para BI, tá? Porque isso a gente consegue ver muito em design gráfico, né, e tudo, mas voltando para o BI, você acha que falta também isso aí? Você acha que isso é uma coisa que as pessoas elas querem fazer rápido, um que deu certo e replica para outros? Como é que você vê isso, cara? Não, com certeza isso tá no nosso dia a dia para quem desenvolve assim, né? Pra gente que tem um pouco mais de experiência, já conviveu em diversos tipos de projetos, diversos setores, isso tornou mais claro pra gente um pouquinho antes e a gente conseguiu colocar em prática já no mercado, né? Nas outras empresas que a gente passou, a gente trabalhou pelo menos em 10, 15 projetos aí pelas empresas diferentes e de diferentes farmácias, hospitais, tribunais de justiça, departamento de infraestrutura, bancos, banco privado, banco público, e cada um tem sua forma de comunicar informação. Então, um dos primeiros passos que eu acredito que as pessoas não estão fazendo, mas deveriam fazer, é entender quem é o público-alvo dela, em conjunto com como que essa pessoa vai acessar essa informação. Vai ser numa apresentação aqui no Outspace, vai ser via e-mail, ela vai acessar via celular, ela vai ter um tempo, ela vai utilizar um painel operacional dentro de uma sala de guerra. Existem várias formas de você conseguir acessar essa informação. Então, se eu tenho um painel para ser lido por e-mail, eu tenho que dispor a informação de uma forma que a pessoa ela tem mais tempo para ler. Eu tenho que trazer mais informações em texto, né, explicativas. Eu já tenho mais um storytelling, possamos assim dizer. Se eu estou em uma apresentação onde tem uma pessoa em cima do palco explicando aquele dado, eu reduzo ruídos do meu painel para ajudar a forma de explicar isso. E além de conhecer o usuário, qual o nível de expertise que o usuário tem com tecnologia,
com o assunto em si, né, com o conceito, seja infraestrutura rodoviária, seja um hospital, seja um processo de supply chain, qual o nível de maturidade dela receber esse tipo de formação, tá? E a forma também que eu, profissional, me porto dentro do cliente corresponde à forma que eu vou desenvolver também. Se eu sou o Vilela, a forma que eu desenvolvo, em muitos clientes ela vai se tornar verdade. Porque o Vilela é o cara que desenvolve dashboards, ele é o melhor cara que eu conheço hoje. Então aquilo vai se tornar uma verdade. Se eu sou um profissional hoje que estou começando na área, eu tenho que me preocupar com a forma que eu vou apresentar, porque aquilo ali vai ser meu cartão de visita. Então, se eu me porto como um profissional líder de mercado e falo, essa é a melhor visualização, esse é o melhor jeito de ver essa informação, aquilo se tornará verdade para quem estiver lendo. Então, eu vejo que essas são as preocupações que nós temos que ter no início. Quem está lendo, como que a pessoa vai ler e como que eu estou me portando ao passar a informação para essas pessoas. Porque isso pesa também na hora da tomada de decisão, da leitura de um gráfico, Muito de bom. outras coisas. Se um especialista em remédios dá uma informação, todo mundo vai aceitar porque ele é especialista naquilo ali. E assim, Então, Rafa, a gente já participou de projetos juntos até, que o cliente cria uma interface de um jeito que a gente olhava e falava assim, cara, esse gráfico aqui, essas cores que você está querendo usar, isso não está fazendo muito sentido. Tinha que ser algo mais específico. Então, assim, a gente vê muitas vezes resistência por parte do cliente. Como é que você sabe, como é que você lida com esse tipo de situação? Porque a gente tem do lado um cliente está pagando, que quer uma interface, que quer um formato específico, e tem do seu lado a sua expertise, o quanto que você entende qual é a melhor navegação, como é que tem que ser um dashboard, como é que tem que ser um relatório. E o cara às vezes não entende, o cara, não, eu quero assim e acabou. Como é que você lidaria, como é que você lida com isso no dia a dia? Clientes que têm resistência a esse ponto. Olha, eu até sei qual, acho que o projeto que você está falando que a gente trabalhou junto, mas assim, hoje, né, venho estudando mais sobre isso, né, conceitos, amostras de dados, portfólios de grandes profissionais, para entender um pouco de como que funciona a criação do gráfico, qual é o melhor approach para aquele determinada informação, melhor cor, né? E assim, eu tento sempre levar essa informação, né, naquele primeiro momento, olha, eu sou um especialista, estou aqui para te ajudar. Vamos pegar o gráfico de pizza e vamos transformar num gráfico de barra. Não, eu não quero barra, eu quero pizza. Aí qual é minha próxima abordagem? Olha, de acordo com o estudo tal, com o livro tal, o especialista fulano, porque você acaba trazendo mais credibilidade para sua tese, né? Então, quando você põe lá o asterisco que foi o Steve Jobs falou isso, cara. Então, deve ser verdade. Então, eu tento trazer uma base mais teórica, né? Trazendo citações de grandes profissionais da área, que aquilo ali pode ser o melhor. Aí tem um cliente que mesmo assim não vai aceitar. Se eu ver que vai ficar muito ruim, eu só tiro do meu portfólio, nada mais. Mas a gente acaba fazendo, né? A gente tem muito ainda cliente, principalmente no setor público, tá? A gente aqui em Brasília, a gente está mais acostumado com isso, né? A gente tem um pouco dessa dificuldade. E também quando a gente tem a famosa TI pastelaria, né? A gente acaba trazendo pro BI, que é tudo em cima da hora. Então, muitas vezes você vai ter que fazer com qualquer cor, então da forma mais fácil e acaba não ficando tão legal. Eu tenho visto ultimamente em vários projetos, as pessoas não estão dispondo mais tantas horas assim para a parte de UI UX. Então, antigamente eu via um carinho muito maior na parte de navegação, na parte de cores, de disposição das suas visualizações, coisa que eu não estou vendo tanto hoje mais. As empresas elas estão, né, os clientes estão enxugando o máximo que podem um contrato para que possam gastar menos horas possíveis em dashboards, em relatórios, em análises que vão ser feitas,
E acaba que a gente fica um pouco vendido, porque a gente não sabe muitas vezes, cara, eu tenho que fazer um dashboard pro cliente X, e esse cliente não quer 1 hora de UI UX, né? Então, assim, eu tenho visto muito isso acontecer, infelizmente. Acho que quando a gente tinha uma pessoa específica de UI UX no projeto, para poder sentar e passar 40, 50 horas ali, para deixar o formato perfeito para o cliente, isso funciona, ao meu ver, muito mais. Até para os desenvolvedores, quando for fazer os relatórios, os dashboards, tá mastigado, né, Rafa? Não tem que pensar muito. Tá ali o storyboard, tá ali o wireframe, você pega como tá lá e faz. Então, eu acho que esse assunto é muito importante a gente falar hoje em dia, porque acaba que o desenvolvedor tem virado o profissional de UI UX, porque não tem horas para poder fazer isso aí. Então acaba que o rapaz, a pessoa que está fazendo o dashboard, tem que entender de UI UX, porque senão, cara, não vai ter um suporte, né? O cliente não está pagando para que você tenha uma pessoa específica de design gráfico para fazer um dashboard bonito. Como é que você vê isso aí? Porque assim, isso é uma resistência muito grande dos usuários, né? Você acha que é uma tendência de não gastar tanto mais com UI UX porque a gente tem as ferramentas mais convergindo para o default bonito, você faz ali, já está bonitinho, não tem que pensar muito? Ou você acha que é temporário, vai voltar a ter profissionais específicos de UI UX em projetos de BI pelo menos? Olha, eu acredito que vai voltar a ter mais, mas menos do que a gente tinha quando existia, por exemplo, mais MicroStrategy no mundo, sabe? Onde você necessitava mais disso. Hoje, com essas novas ferramentas, Tableau, Power BI, novas entre aspas, né? ClickView, N ferramentas que você tem de Data Discovery aí, as pessoas vendem elas como se você não precisasse mais de profissional de TI e nem profissional, um designer de UI aí. Então, as pessoas levam em consideração isso. Se eu usuário, se eu médico, se eu advogado consigo montar um painel bonito, eu não contrato mais ninguém. Só que quando o projeto começa a criar uma certa maturidade, começa a criar um certo alcance na mídia, por exemplo, se vê a necessidade de um design, de tornar aquilo mais profissional o possível, né? Então não vejo a morte desse profissional, mas eu vejo menos trabalho para ele, para essa especialização em si, mas nós desenvolvedores temos que ter mais conhecimento, mais base para isso, né? E nós vamos ter que ser flexíveis em relação a isso. Nós vamos ter que olhar os painéis com outros olhos. Isso é um diferencial, né, Rafa? Porque a pessoa que entra num Power BI, no MicroStrategy e outras ferramentas e faz um dashboard, todo mundo faz hoje em dia. Cursos gratuitos, vídeos no YouTube, material para você poder ler, tá aí. Você clica aqui, clica colar, arrasta para cá, tá pronto o seu gráfico. Agora, o profissional que chega e faz um gráfico que atenda às necessidades do teu cliente, que entende o que ele precisa, até a questão de daltonismo, né? Quais são as cores que a gente deve usar ou não. Só um parênteses legal, o Power BI tem uma paleta de cores específicas para daltônicos. Você não precisa nem pensar muito o que fazer. Então, já existe um tema padrão do Power BI que você vai arrastar lá e vai ver, opa, para daltônico. Então, essas aqui são as cores que você vai usar então. Ele aplica para todo o seu relatório. Então, eu acho que vai ser um diferencial agora para o profissional que está desenvolvendo os relatórios, os dashboards, desculpa, saber o UI UX. Porque não estão fazendo tantos projetos com horas para essas pessoas, né? E me diz uma coisa, Rafa. Somos desenvolvedores e a gente está tentando aprender um pouco mais e saber um pouco mais como é que a gente melhora uma análise para o nosso usuário. Quais são as melhores práticas que a gente pode estar fazendo para poder estar ajudando aí, mesmo que a gente não seja profissionais de design gráfico, a gente não mexe com coisas bonitas, né? A gente faz mais a parte feia, que é a parte dos dados. Quais são as melhores práticas, então, para uma pessoa que está precisando mexer com Data Viz hoje, né? Em BI especificamente? Entendi. Hoje, tem um ditado aí, não sei se é um ditado popular, mas que eu escuto bastante, que o menos sempre vai ser mais, né? O simples nunca vai sair de moda. Então,
eu sempre tento buscar o simples, o simples sempre vai agradar. Se a gente busca incorporar, eu quero milhões de cores, eu quero um gráfico de dispersão com uma linha média, contrastando com a mediana, não sei, sempre vai dificultar, né? Então, buscar fazer o simples, evitar utilizar ferramentas em si tecnológicas, né, no computador para fazer os mockups, para fazer a prototipagem, tá? Por quê? Porque você acaba criando um apego por aquela tecnologia, por aquele tipo de visualização. Muitas vezes as pessoas costumam utilizar um Excel para dar uma ideia de como vai ficar o dashboard. Vamos criar um gráfico assim, um gráfico assado. Só que o gráfico do Excel nunca vai conseguir ser reproduzido dentro do Tableau, dentro do MicroStrategy, dentro de outra ferramenta. Então isso acaba criando um desgosto pelo dashboard futuro. Então, tentar fazer o mockup de formas não tecnológicas, né? Utilizando outros tipos de wireframes ou então até o papel mesmo para fazer aquela validação. Respeitar a necessidade do cliente, entender o negócio do cliente, tá? É muito importante. Por exemplo, se você não entende que a principal cor do McDonald's é vermelho, você vai criar um painel para ele e vai utilizar um amarelo e vai botar uma girafinha no canto, você está pecando nisso para o usuário. Então é buscar entender a identidade do cliente, qual é a necessidade dele, como que ele se comporta, como que ele é acostumado a ver, prestar atenção em conceitos que são diários nossos. Por exemplo, uma coisa que eu já briguei assim, entre aspas, discuti com o cliente sobre cor de saldo e prejuízo, né? Onde queria botar o prejuízo de roxo, alguma coisa assim, e o saldo de amarelo. Eu falei, cara, isso não é um contexto geral do mundo. O saldo, ou você vai ter ele verde ou azul, né? Quando você fala até eu tô no azul, ou então eu tô no vermelho, eu sei que eu tô tendo prejuízo, eu tô com um déficit na minha conta. Então é vermelho. Então tentar respeitar ao máximo esse tipo de padronização universal que a gente tem para diversos tipos de informação, né? Porque cor também é informação, shape é informação, exposição dos dados é informação, né? Então eu vejo mais ou menos isso, prestar atenção no que o cliente quer, como que o cliente age, como que o cliente espera, utilizar ferramentas corretas para prototipar, validação, e o simples sempre vai ser aceito por todos. Legal. Sempre vai ser aceito. Legal, muito bom, cara. Bom, e quais são então os melhores autores que a gente tem aí que podem estar ajudando as pessoas que queiram aprofundar um pouco mais em Betaviz? Olha, tem dois que eu indico, tá? Qual o nome dela? Eu esqueci. Quer que eu traga para aqui do storytelling? Não, o dela que tá assistindo aqui. Eu? Vanessa. Desculpa. Isso, Vanessa. Ela até pode depois citar quando a gente abrir aqui os outros livros que ela comentou. Mas o que eu gosto bastante é o Storytelling com dados na Flick, Cole na Flick. Não sei como é que fala o nome dela. Acho que tá em branco aqui. Tá em branco. Tá, eu acho que eu deixei ao contrário. Bom, mas tudo bem. Então, esse livro, ele é bem baratinho aqui na Amazon, você encontra para Kindle, você encontra para versão física em inglês e português, então você tem as duas versões, tá? Ele é um livro bem didático, onde eu tenho diversos exemplos de gráficos do que fazer, do que não fazer. Ela trata bem legal a diferença de análise exploratória e explanatória, tá? Quais tipos de abordagem que eu tenho que ter com N tipos de cliente. E ela vem trazendo uma coisa meio prática. Você consegue ter acesso a gráficos, ela disponibiliza códigos de gráficos, por exemplo, waterfall. No caso você não sabe como construir, ela consegue disponibilizar algumas coisas, tá? E tem um livro que eu nunca li, mas com outras pessoas que eu já vi palestras, outros vídeos, que é o Visual... Cadê o outro? Deixa eu trazer aqui para você. Agora aqui de cabeça. The Visual do Display Tuft, do Edward Quantitative Tuft, Information, né?
Isso, ele já é um pouquinho mais caro na Amazon, eu olhei uma vez para comprar, ele tá em torno de 300, 400 reais. Esse livro tá na minha frente aqui. Então, mas é um livro que é bastante utilizado para TCC, que ele é um livro mais avançado do que o da Anaflick aqui, né? Então, dizem que é muito bom para entender o conceito, como que surgiu a visualização de dados, com base em que as pessoas analisam dados, como que elas usam, por exemplo, fala que a percepção humana é 70% visual, né? Depois vem os outros sentidos. Então, como que a gente explora esse tipo para construir nossas visualizações com dados quantitativos ali, com informações quantitativas. Então, o que eu indico hoje são esses dois. Eu tenho muita vontade de ler o do Edwards, tá? Mas o Storytelling é um livro muito bom para quem já está na área, para quem quer se especializar mais e para quem está começando. A forma de construir painéis vai mudar bastante depois da leitura desse livro. Legal, muito bom, cara, muito bom. Você tem até algumas imagens aqui, né, Rafa? Eu acho que eu posso trazer. Tem uma que você Que era uma colocou. coisa que eu... Quer que eu São dois traga? dashboards que eu gosto bastante. Pode botar uma do lado da outra. Deixa eu trazer aqui. Eu não sei se as pessoas que já viram. A Tableau, ela tem um portal chamado Tableau Public, que você consegue pesquisar vários tipos de dashboard que a comunidade posta. Então tem estudos científicos, tem dashboards que as pessoas desenvolvem alguma coisa legal e só publicam lá para todo mundo ver, tá? E aqui são dois dashboards que eu gosto bastante. Que sempre que eu trabalhei como 2 anos aí, 3 anos como pré-venda de Tableau, dando curso, e era dois dashboards que eu sempre levava em consideração na hora de comentar alguma coisa. Né? Esse aqui é um painel público do BNDES, o BNDES utiliza hoje como produção, tá? Se atualizado, vai para o portal do BNDES, mas no dashboard do BNDES a gente pode ver aqui que ele conseguiu resumir em gráfico simples, né? Quando eu falo que o simples ele vai ser sempre agradável, em gráfico simples, as informações que ele precisava, tá joia? E veio ali em cada título, não sei se vocês vão conseguir entender, cada gráfico desse, ele tá contando uma história, né? Para os projetos localizados nos estados, ele mostra os estados. A abrangência foi de tanto, que foi distribuído dessa forma. Então ele vai indicando para o usuário como que ele deve ler esses dados, tá? Porque a preocupação do cara eu não sei quem vai ler os dados do BNDES, né? Então pode ter um leigo, pode ter um professor, pode ter um mecânico, pode ter um estatístico. Então preciso indicar para esse cara como que ele deve ler e interpretar esses dados. E utilizou gráfico simples, né? Quando ele tinha somente um dado, um número, ele não botou em uma barra ou em 2 barras somente. Ele veio aqui e colocou o número por inteiro, que é uma forma mais fácil de ler, né? Então ele traz esse tipo de informações simples. Já no da direita, no do Beatles, é um dos meus painéis preferidos. Ele já trouxe um contexto de infográfico, né? Ele se preocupou em que trazer toda a identidade dos caras. Ele não quer mostrar informações gráficas em si, dados quantitativos, possamos dizer, comparar uma coisa com outra. Ele criou um gráfico para trazer a história das músicas dos Beatles utilizando o Tableau, né? Então ele mostra quem foi o cara que mais escreveu música, nos anos, dependendo do ano, quem foi que escreveu mais música, qual era a palavra mais utilizada naquelas músicas, quem falava mais a palavra amor, por exemplo, né? Então, ele poderia ter criado gráfico de barras, ele poderia ter criado gráfico de linha para mostrar uma evolução, para fazer um comparativo, mas não, ele utilizou de recursos de uma ferramenta como o Tableau, né, para trazer a informação de uma forma infográfica, né, que a gente tem diferença de gráfico para infográfico, tá joia? Então, infográfico da direita, gráfico da esquerda. Então, ele contou essa história utilizando gráficos do Tableau para trazer informação. Então, mas ambos, assim, eu considero um exemplo de dashboards bem feitos, de painéis bem feitos. Simples, do BNDES simples,
com a informação direta, a informação tá clara. E o da direita, o cara utilizou todos os recursos de design visual do Tableau para conseguir construir esse infográfico. Bem informativo. Legal, muito bom, Rafa. Deixa eu apagar então aqui. Tá. Legal, cara. E assim, é óbvio que a gente fala muito de cor, a gente fala muito de tipos de gráfico, mas é óbvio que a experiência do usuário também, ela tem a parte de navegação, de links, de botões, onde dispor os botões. Existem várias técnicas até que você pode ver que de onde que o olho varre, né, Rafa? Começa de um lado, na diagonal e vai vindo... Isso, o padrão de leitura humano é o Z, né? Eu sempre começo do canto superior esquerdo, do direito, desço pro canto inferior esquerdo e vou pro direito. A gente tem um padrão de leitura para imagens, é esse. Para textos é o padrão F, né? Eu vou da esquerda para direita, volto para esquerda, desço, direita, esquerda, desço. Então tem um padrão F, E, alguns lugares chamam. E isso faz toda a diferença até, né, quando a gente está criando os painéis, os dashboards. Então acho que fica até nosso apelo, né, para as pessoas que estão criando os relatórios, os dashboards, estudar um pouco mais sobre o UI UX, porque isso vai te fazer um profissional diferenciado. Fazer um grid, conectar-se a uma base de dados, você fazer um dashboard legal, que você sabe mexer com a ferramenta, mas muito mais do que isso, hoje a gente precisa apresentar isso de uma forma aceitável, uma forma que fique legal para o cliente que você está atendendo. E eu acho, Rafa, acho que a gente pode até estender isso aí para ETL também. Eu já peguei fluxos em Alteryx, em outras ferramentas, cara, que é terrível você entender o que está acontecendo, porque é caixa para cá, caixa para lá. Eu acho que se a gente pudesse até aplicar uma interface melhor para um usuário que está, né, até, sei lá, fazendo manutenção no ETL que você fez, isso faz uma diferença bruta. Você conhece algum livro que fala sobre interface para ETL? Como é que você deve dispor? Como é que você deve colocar as coisas? Não, cara, eu nunca entrei em estudo sobre isso, né? Eu sempre utilizei mais o meu bom senso mesmo, né? Se de me preocupar, como que eu gostaria de receber um projeto, eu tento fazer. Eu nunca tive um estudo falando sobre boas práticas, assim. Podia criar um livro desse, hein, Rafa? Acho que ia dar certo, cara. Vamos escrever, então. Vamos escrever um livro desse. Tem algumas práticas, inclusive, por exemplo, quem mexe com Power BI, acho que todo mundo mexe com Power BI aqui, não sei se a Vanessa mexe, mas existem até boas práticas de como você vai colocar as suas tabelas naquele relationships. Os relacionamentos que você tem no Power BI, existem até boas práticas de como você deve dispor as tabelas ali. Então o UI UX está em todo lugar, não tem jeito, né? E isso faz uma diferença muito grande para as pessoas. Facilita muito o trabalho, né? Com certeza. De qualquer um, quem vai dar manutenção, quem está criando. Mas a gente sabe que assim, tem muita realidade que a gente realmente não tem tempo para isso. Infelizmente, eu trabalhei um tempo no projeto da ABIN, não sei nem se posso estar falando isso, mas, enfim, o Power BI. Lá, quando a gente tentou tocar em assunto de design, os caras, não quero porque eu não tenho tempo, foi agora na sala de crise do Covid, no início, lá em março, março, né? Segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril ali. Que eles falaram, não tenho tempo para poder trabalhar com design. Então, infelizmente, você tira as boas práticas da memória e vai do jeito que dá. Né? Que era realmente tão... Mas se tiver oportunidade, tem tempo, tem investimento, faça, né? Legal. Rafa, tem mais uma imagem que você colocou aqui. Não sei se você quer falar sobre ela, vou trazer ela aqui. É uma imagem que eu sempre utilizo, que eu acho que quem trabalha com dashboard ou decora para sempre essa imagem ou imprime em larga escala e deixa grudado na parede, né? Que é uma matriz, eu não sei, organograma, não sei como é que chama mais ou menos isso aqui, essa matriz, mas é assim, como que eu quero mostrar, o que eu quero mostrar? Eu quero comparar dados, são categorias, são
é tempo, qual o tipo de gráfico que eu vou utilizar para cada tipo de informação que eu preciso mostrar. Menos o de pizza. O de pizza você não usa. Nunca. Todo gráfico que é de comida tem nome de... Eu li isso e vi vídeo já, que todo gráfico que tem nome de comida você não usa. Eu gosto do donut, então eu uso às vezes. Mas por estudioso, todo gráfico que tem nome de comida, espaguete, gráfico de pizza, donut, você não deve utilizar. E nem 3D. 3D e gráfico de pizza. Nunca. Mas não é porque é feio, tá? É porque confunde a informação das pessoas. Então essa imagem eu sempre carrego comigo, que é como que vai me direcionar mais rapidamente para o tipo de gráfico que eu vou criar para determinadas visualizações. Legal, muito bom, Rafa. Meu amigo, eu acho que a gente está com o tempo já se esgotando. É um assunto muito gostoso de falar. A gente tocou meio básico aqui, né? Introdução mesmo ao assunto, umas ideias. Dá para falar coisas muito mais avançadas, dá para falar sobre horas e horas sobre visualização dos dados, como é que você deve criar a interface, experiência. Mas eu acho que foi muito bacana ter você hoje aqui, Rafa. Muito obrigado pela sua presença. Né? Você é um profissional que eu reconheço bastante, gosto demais de trabalhar com você. Para mim você é um dos grandes profissionais do Brasil hoje. Obrigado, quando se fala de BI, muito quando feliz se fala de... você sabe que é verdade, eu não estou falando por falar não. Eu gosto muito do seu trabalho, estou muito feliz de estar voltando a trabalhar com você na mesma empresa, né? E mais uma vez obrigado por estar aqui. Né? Eu acho que a gente pode agora abrir o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta. E depois a gente encerra aí o bate-papo. E só falando, depois que acabar aqui, essas perguntas, vai ter um sorteio, né, Rafa, do livro do Storytelling que você estava colocando aqui. Isso. A gente vai fazer um sorteio. A chance, né, que são 33% para cada um, então tem bastante chance. Oxi, que história é essa? E eu não vou participar, não. Eu não vou participar, não. Não, você vai ter uma edição especial. Mas a Vanessa ganhando, a gente vai dar um jeito de mandar para Eu já tenho o livro, então não precisa me colocar no sorteio. É um livro muito bom. Legal. Bom, pessoal, antes que a gente passe para o sorteio e encerramento, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Rafa? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Se quiserem falar, qualquer coisa, levanta a mão e eu libero o microfone para vocês. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tô vendo o Vitor mexendo na cabeça ali, se tá procurando o botão para poder desmutar ou alguma coisa assim. Eu acho que não, né? É isso aí. Rafa, quiser falar um obrigado seu também aí? Eu queria agradecer Chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor, cara. Eu tô sem Quem tá vendo também vai ver pelo YouTube, quem tá vendo agora pelo YouTube, quem presenciou aqui. É sempre bom falar sobre esse assunto e é sempre polêmico também falar sobre esse assunto. Então, se alguém tiver alguma dúvida, não gostou de alguma coisa que eu falei, ou então tem alguma coisa que venha acrescentar ao meu conhecimento, pode me procurar lá no Instagram, Rafael Dataviz, no blog, no YouTube, e a gente está sempre disposto a conversar e compartilhar os conhecimentos e a receber críticas positivas, negativas construtivas, lógico. Mas legal. Muito obrigado a todos. Muito bom.